A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho. No fim do ano vamos ter lido a Bíblia inteira. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais esse dia, mais essa oportunidade de ler a tua palavra. Guia-nos, Senhor, nessa leitura para que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ler esse texto não com os nossos olhos carnais, mas com os nossos olhos espirituais. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para o texto de hoje, começa lá em Números 10, do 1 até o Números 11 e 23, que diz o seguinte: O Senhor também disse a Moisés: Faça 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará a comunidade para se reunir e dará o sinal para levantar acampamento. Quando as 2 trombetas soarem, todos se reunirão diante de você à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma trombeta soar, somente os líderes, os chefes dos clãs de Israel, se apresentarão a você. Quando o sinal para seguir viagem soar, as tribos acampadas do lado leste levantarão o acampamento e avançarão. Quando o sinal soar pela segunda vez, as tribos acampadas ao lado sul virão em seguida. Mande soar 2 toques curtos para indicar que devem partir. Mas quando convocar o povo para uma reunião sagrada, mande soar um toque diferente. Apenas os sacerdotes, os descendentes de Arão, tocarão as trombetas. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. A trombeta é um instrumento utilizado para fazer uma comunicação de longa distância, para quando você tem muitas pessoas e a voz não consegue alcançar. A gente tem isso no exército. No exército a gente tem a pessoa que toca a trombeta, e essa trombeta não é simplesmente algo para ser bonito, algo de enfeite, mas tem uma funcionalidade, as pessoas conseguirem escutar ao longe uma instrução clara. Verso 9. Quando chegarem à sua própria terra e guerrearem contra os inimigos que os atacarem, usem as trombetas para soar o alarme. Então o Senhor, seu Deus, se lembrará de vocês e os livrará de seus inimigos. Façam soar as trombetas também em ocasiões alegres, nas festas anuais e no começo de cada mês. E toquem as trombetas ao apresentarem holocaustos e oferta de paz. As trombetas lhes servirão de recordação diante de seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. E é interessante porque como a trombeta você faz com que o som chegue ao longe, isso, usar as trombetas mesmo nas festas, nas ocasiões alegres, nas festas, significa a unidade do povo dentro dessas ocasiões alegres. Então a trombeta sendo utilizada aqui para unir o povo. Verso 11. No segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do segundo mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança. Então os israelitas saíram do deserto do Sinai e viajaram de um lugar para outro até a nuvem pousar no deserto de Parã. Da primeira vez que o povo partiu, seguindo as instruções do Senhor a Moisés, o exército da tribo de Judá foi à frente. Marchava atrás de sua bandeira e seu comandante era Naasson, filho de Aminadab. Em seguida, vieram o exército da tribo de Issacar, comandado por Natanael, filho de Zuar, e o exército da tribo de Zebulon, comandado por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os levitas das divisões gersonitas e merarita vieram na sequência, carregando o tabernáculo. O exército de Ruben veio depois, marchando atrás de sua bandeira. Seu comandante era Elisur, filho de Sedeur. Em seguida, vieram o exército da tribo de Simeão, comandada por Selumiel, filho de Izuri-Sadai, e o exército da tribo de Gade, comandado por Eliasaf, filho de Deuel. Então vieram os levitas da divisão coatita carregando os objetos sagrados. Antes que o povo chegasse ao próximo acampamento, o tabernáculo deveria estar armado em seu novo local. O exército de Efraim veio depois, marchando atrás de sua bandeira, comandado por Elisama, filho de Amiúde. Em seguida, vieram para o exército da tribo de Manassés, comandado por Gamaliel, filho de Pedazur, e o exército da tribo de Benjamim, comandado por Abidã,
filho de Gideone. O exército de Dan veio por último, marchando atrás de sua bandeira e formando a retaguarda de todos os acampamentos das tribos. Seu comandante era Aiezer, filho de Amissadai. Em seguida, vieram o exército da tribo de Aser, comandado por Pagiel, filho de Ocrã, e o exército da tribo de Naphtali, comandado por Aira, filho de Enã. Era nessa sequência que os israelitas marchavam, exército após exército. Moisés disse a seu cunhado Obabe, filho do midianita Reuel: Estamos a caminho do lugar que o Senhor prometeu, pois ele disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Não irei, respondeu Obabe. Preciso voltar para minha própria terra e para minha família. Por favor, não nos deixe, pediu Moisés. Você conhece os lugares do deserto onde poderemos acampar. Venha e seja nosso guia. Se nos acompanhar, compartilharemos com você todas as boas coisas que o Senhor nos der. Depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia à frente deles para lhe mostrar onde parar e descansar. A cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: Levante, ó Israel, que teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam diante de ti. E quando a arca parava, ele dizia: Volta ao Senhor, aos muitos milhares de Israel. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou, pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Teberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós e cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e o recolhia do chão, usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais ou socando-o em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinham gosto de massa folhada assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite, com um orvalho. Moisés ouviu todas as famílias reclamando à entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor: Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso gerei ou dei à luz este povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como a mãe carrega o bebê que mama? Como levarei a terra que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamando, dizendo: Dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria essa calamidade. E às vezes as pessoas veem a missão de Moisés ou o dom de Moisés que ele recebeu do Senhor como algo grandioso e às vezes ficam almejando conseguir uma posição alta como a de Moisés, mas mesmo Moisés, ele tinha suas dificuldades, ele tinha as suas crises, ele tinha momentos em que ele queria parar e que ele queria desistir. Aqui nesse momento, ele prefere morrer para acabar de uma vez com toda essa preocupação, essa responsabilidade que ele tinha sobre o povo. E quantas vezes nós também, no trabalho do Senhor, às vezes nós estamos cansados, nós estamos abatidos, nós estamos querendo desistir, nós estamos assim como Moisés, preferindo que às vezes que tudo acabasse, para que todo esse peso, toda a ansiedade que às vezes nós temos acabasse também. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos numa missão para Deus.
nós estamos aqui a serviço do Senhor e o mais importante de tudo, o Senhor vai à nossa frente. Mesmo quando às vezes parece que Deus se cala, mesmo quando às vezes parece que Deus demora, Deus está à nossa frente, Deus está cuidando. Ele vai chegar no momento oportuno, no momento certo. Verso 16: Então o Senhor disse a Moisés: Reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. E aqui a mesma coisa, a gente tem que saber que nós não podemos tentar carregar o mundo quando nós estamos em uma missão, num ministério com Deus, para Deus. Nós temos que saber que nós não somos o corpo inteiro. O Novo Testamento, Paulo vai dizer, vai considerar a Igreja de Cristo como um corpo, ou seja, vários membros que juntos são responsáveis por fazer o corpo se mexer, por fazer a obra do Senhor. Quando a gente tenta fazer sozinho, é a mesma coisa que nós tentarmos realizar alguma tarefa usando apenas talvez uma das mãos, ao invés de utilizar ambas as mãos, utilizar os pés, utilizar todo o nosso corpo. Mesmo que nós sejamos eficientes, mesmo que nós sejamos bons com a nossa mão, uma hora pode ser que nós cansemos. Então, nós como corpos de Cristo, nós temos que nos apoiar em pessoas e nós vemos que grandes homens, como por exemplo Moisés, se apoiou em outras pessoas para que o trabalho desse fosse concluído. Aqui nós temos Deus indo à frente para resgatar o povo, mas ao mesmo tempo Deus dando estratégias e Deus ensinando que toda essa jornada, tudo isso que eles enfrentaram, que o povo de Israel enfrentou, eles só conseguiram por conta de diversas pessoas que trabalharam com um objetivo em comum. Nós, como Igreja de Cristo, nós temos que fazer isso também. Cada um com sua aptidão, com seu talento, com seu dom, trabalhar para edificar a Igreja do Senhor, para edificar o reino de Deus. Verso 18. Diga ao povo, consagre-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor nos ouviu quando disseram: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês terão de comê-la. E não será apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou mesmo 20. Comerão carne por um mês inteiro, até lhes sair pelo nariz, e vocês enjoarem dela. Pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês e reclamaram contra ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu ao Senhor: Tenho comigo um exército de 600.000 soldados, e no entanto dizes: Eu lhes darei carne durante um mês inteiro. Mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-lo? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? E aqui uma coisa interessante: os israelitas, eles tinham rebanhos. Aqui ele está falando que eles tinham rebanhos. Entretanto, o rebanho não é como se fosse hoje. Hoje nós temos, na nossa sociedade atual, nós temos criação de rebanho em lugares controlados, em lugares específicos, com técnicas específicas, com remédio, com várias coisas. Lá eles estavam no deserto, eles tinham limitações. Então, eles estando nessa situação de nômades, não era o rebanho deles não era suficiente para fornecer a carne que eles precisavam. Lembrando que os animais também forneciam outros mantimentos, eles forneciam lã, eles forneciam leite, eles forneciam outros produtos que eram utilizados por Israel. Além de que, como eles estavam no deserto, e nós vamos ver aqui que em alguns momentos eles passam, por exemplo, por privação de água. E é interessante quando nós lermos mais para frente, quando a água sai da rocha, quando o povo está precisando de água e a água sai da rocha, às vezes a gente imagina talvez um caninho de água que começa a sair água, mas a gente tem que lembrar que essa água era necessária para saciar a sede de 600.000 soldados, mais as mulheres, mais as crianças, mais os idosos, mais os animais.
Então, não era um milagre de um pouquinho de água. Era basicamente você gerar água suficiente para mais de 2 milhões de pessoas, mais animais. Então, sim, eles tinham rebanhos, mas mesmo que eles matassem o rebanho inteiro deles, eles não seria suficiente para alimentar toda a multidão. Por isso a reclamação deles. Então o Senhor disse a Moisés: Você duvida do meu poder? Agora você verá se minha palavra se cumprirá ou não. E nós vemos a continuação amanhã. Marcos 14, do 1 ao 21. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhe entregar Jesus. Talvez essa situação do perfume tenha feito com que Judas movesse alguma coisa diferente no coração de Judas. Verso 11. Quando souberam que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Onde quer que lhe preparemos a refeição de Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar: O mestre pergunta: Onde ficou o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, quando estavam à mesa comendo. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: Certamente não serei eu. Jesus respondeu: É um dos 12. É alguém que come comigo, da mesma tigela, pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Salmos 51, do 1 ao 19. Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue o tempo todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tem razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Aqui, Davi, ao homem segundo o coração de Deus, dizendo que ele era pecador. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. E aqui a gente vê
que a questão do coração de Davi ser um homem segundo o coração de Deus não é porque ele não tinha falhas, mas é porque nas falhas dele ele reconhecia as falhas, pedia perdão e misericórdia para Deus. Da mesma forma, a Bíblia fala que o pecado habita em nós e nós temos que lutar. Então, o que diferencia o cristão daquele que não é cristão não é a falta de pecado, não é a falta de erro, mas é a disposição do nosso coração de pedir a misericórdia de Deus, de reconhecer que nós somos pecadores e precisamos da graça do Senhor para nos perdoar, para que nós possamos estar perto de Deus. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Espírito Santo. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitará um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajude-a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Salmo lindo. Provérbios 10, 31 e 32. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. E essas foram as palavras que nós tínhamos para hoje. Espero que você possa continuar refletindo sobre elas e para que Deus continue falando no seu coração. Vamos fazer uma oração para terminar esse período. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de te conhecer mais através das tuas palavras. Abençoa para que essas palavras fiquem gravadas em nosso coração, em nossas mentes, e para que teu Espírito faça com que nós consigamos compreender e aplicar no nosso dia a dia. Fica conosco nesse dia para que nós possamos seguir conforme o teu cuidado, conforme a tua direção, para que nós possamos ir para a tua casa, te louvar, te engrandecer, para aqueles que vão precisar trabalhar, para que o Senhor esteja com eles, protegendo e guardando, e Senhor, abençoando para que onde eles tocarem, para que prospere. Senhor, abençoa para que nós continuemos sempre seguindo conforme a tua direção, conforme o teu cuidado. Abençoa os que estão doentes, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão com a alma quebrada, Senhor, para que o Senhor conserte, seja carne, seja mente, seja espírito, Senhor. Abençoa aqueles que estão passando por necessidade, para que o Senhor traga sustento, abra portas de emprego, para que o Senhor resolva situações e para que nós possamos ver o seu poder na vida do teu povo, Senhor, protegendo e guardando, assim como o Senhor deu maná para o povo no deserto. Continua conosco, abençoando para que a sua glória seja refletida através das nossas vidas e para que nós possamos cada dia mais ficar mais parecidos com Cristo. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado, que tudo que você fizer prospere, que você possa dedicar esse tempo de domingo para louvar e engrandecer ao Senhor na casa dele. E caso você não possa, que você continue louvando e engrandecendo aonde você estiver. Que tudo que nós fizermos seja para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.